termina a apresentação. Não termina a apresentação! Olá, queridos amigos internautas! Estou mostrando Tomás. Incrível isso! A minha gravata sumiu também. Ninguém ajustou minha gravata antes. Não dá, agora não dá mais. Não, beleza. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos internautas, mais uma vez com o Amazing, né? E hoje nós temos... eu sei o que vocês estão pensando. Mas espera aí, você sumiu por tanto tempo, estávamos com saudades. Eu digo pra vocês, eu estava trabalhando durante um mês no frio glacial do sul, acredite, frio glacial, e depois, por consequência, eu peguei uma virose, uma gripe, alguma coisa do gênero, que me manteve devidamente afastado. Tomara que eu não ria, porque senão vocês vão ter o remember do que é o Paulo Dimitri tossindo. Bom, esse player tá ruim. Desculpa ser sincero. O Ambrósio está dizendo que o player tá ruim, mas o que é, Ambrósio? Fala pra mim se é a imagem ou se é o som, por favor. Retomamos em grande estilo com a volta dele, que escreveu, prometeu e escreveu, e depois de escrever ele prometeu que viria e ele veio. Prometeu e escreveu, prometeu que viria, veio. Plínio Tomás! Ou Tomás Escher, como está escrito no título do livro, que é o nome mágico, é isso? Pois é. A gente se esconde um pouquinho com esse nome. Tem alguma diferença? Tipo, se alguém liga e fala assim, e aí? A pessoa me chama de Tomás mesmo, de qualquer maneira, então qualquer Tomás está de bom tamanho. Você pegou a intersecção. Pois é. Fantástico isso. E vamos falar do livro hoje, olha só que interessante. Eu sei que você está assistindo... errei a câmera. Eu sei que você está assistindo o Jogo do Brasil, seu canalha, né? E que você só vai ver isso no YouTube depois. Ou não, né, Ambrósio? Fica tudo achatado, além de ser muito pequeno. Se abrir a tela toda, quadricula. Paulinho, você sabe o que é isso? Abre aí o site. Tá, depois eu abro o site. Eu tenho 1,91 m, achatado deve estar um negócio meio esquisito. É isso, brother? É assim que está achatado? Eu não posso dizer muita coisa a respeito, porque eu não consigo ver daqui, mas se eu estiver achatado, beleza. Eu não me importo tanto assim. Bom, e ele escreveu o livro Abracadabra, Fundamentos de Marketing para Mágicos. E eu pergunto, o que é fundamentos? Por que marketing? E por que mágicos? Então vamos lá. Vamos por partes. Bom, prazer estar de volta, né, na reabertura do Amazing, o Amazing, como eu vi outro dia um cara ia falando ali. Eu não vou contar quem, mas Amazing foi... Programa Amazing. Amazing, não só preciso te contar. Por que fundamentos? Marketing é algo tremendamente complexo, muito lindo, fantástico. Vou começar explicando o que é marketing para depois explicar o que é fundamentos, tá bom? É a mesma coisa que propaganda, então, é isso? Você quer apanhar, né? Não, marketing é uma ciência, vamos começar por aí, né? Marketing não é aquele conjunto de coisinhas bonitinhas, bacaninhas que eu posso fazer, uma propagandinha ali, não. Marketing é uma ciência que estuda o mercado, entende como ele funciona e propõe ações estratégicas. Então, assim, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é me tornar mais conhecido. O meu objetivo é ganhar mais. O meu objetivo é apresentar um conceito, defender uma bandeira, uma ideologia, seja o que for. Então, esse é o meu objetivo. Como é que eu vou apresentar isso para o mercado? Né? Como que eu vou fazer com que esse meu objetivo seja alcançado? Então, o marketing é uma ciência que vai usar outras ciências, usa antropologia, usa sociologia, psicologia, usa outras ciências para entender esse funcionamento e, a partir desse entendimento, propõe soluções. Isso é marketing. Propaganda é uma ferramenta que o marketing pode ou não usar. Eu, particularmente, assim, em muitos projetos, principalmente na área da saúde, que você sabe que é a minha área de origem aí, a gente usa muito pouco propaganda. Porque eu não gosto? Não, eu amo propaganda, coleciono as propagandas do Festival de Cannes, por exemplo, as premiadas. Mas eu acho que a propaganda ela funciona muito menos do que outras ações, que daqui a pouco eu posso até falar sobre isso. Então, propaganda é uma opção, é uma ferramenta, é como se fosse a folha, o marketing é a árvore, ok? Assim, uma coisa bem diferente. Por que fundamentos? Porque o marketing, essa ciência linda do marketing e contagiante do marketing, ela é tão vasta, tão complexa, ela tem tantas nuances diferentes, é tão abrangente o assunto que pode estar ali dentro, que precisa estar ali dentro, que seria uma pretensão, ou até, de certa forma, um exagero para este momento. Eu queria escrever um tratado de marketing, entendeu? Seria uma coisa enorme. O pai do marketing, por exemplo, que tem vários livros sobre o assunto, que é o Philip Kotler, o livro dele é desse tamanho, com
800 páginas, esse é um deles. Esse é um tratado de marketing, né? Então é um assunto muito complexo. Então, quando eu resolvi fazer fundamentos, é porque eu depois de estudar bastante esse mercado, eu comecei a entender quais eram os principais pontos, ou pelo menos esse foi o meu julgamento, que eu achava que o mágico brasileiro precisava conhecer, para poder quebrar algumas barreiras, quebrar alguns paradigmas e passar para um próximo nível. Então, quais são esses bloqueios, essas barreiras que o mágico brasileiro precisa vencer? Ou melhor, quais conhecimentos, quais habilidades, quais competências que o mágico deveria ter para poder sair talvez de um nível semi-profissional para um profissional, que é o que uma boa parte do pessoal que vai no livro pretende, né? Ou um amador que quer um dia também caminhar para um nível mais profissional, o que ele precisa fazer? A maioria das pessoas vai querer caminhar sempre pelo mesmo motivo, pelo mesmo caminho. Vamos fazer propaganda. O livro tem uma proposta de ser diferente, de ter um caminho, de ter alternativas, de tentar abrir a mente, né, do colega mágico para ele enxergar outras possibilidades, outros caminhos que não o óbvio. É mais ou menos por isso. Então, por isso fundamentos, entendeu? Essa ideia. Uma pergunta: conta uma breve história da sua carga para escrever esse livro. O que você estudou para escrever esse livro? Bom, começou assim, né? Uma vez que eu entrei no meio mágico, comecei a fazer mágica e recordar toda aquela paixão, que esse foi um assunto que a gente conversou da última vez que a gente esteve aqui. Da última parece que foram vários, né? Daquela vez que a gente esteve aqui, parece que é toda hora, né? Ao fazer ao estar no mercado, estar vendo isso, você começa a perceber algumas coisas. Eu acho que é meio aquele vício da profissão, né? Assim como a gente brinca, né? Dentista, às vezes vê outro cara, já começa, o cara dá um sorrisinho e já está vendo se está usando prótese ou não, né? É o vício da profissão. O urologista, não vou falar o que vem. Não, é melhor não. Nem o proctologista aqui melhor. O pior que pode, viu? Pelo horário permite. Pode, então tá bom. Bom, de qualquer maneira, o vício que a gente tem, eu como um cara de marketing, é olhar para as coisas que estão acontecendo próximos a mim, ou de alguma forma que eu tive contato, e começar a observar acho que a palavra é essa, um amadorismo doente. E aí você olha para o mercado mágico, para outros mercados mágicos, né? Você pode ter como exemplo os Estados Unidos, você pode ter como exemplo lá alguns países europeus, a Inglaterra e a Espanha são chaves para isso, mas não precisamos ir muito longe. Olha para a Argentina. A Argentina tem uma quantidade de mágicos gigantescamente maior que o Brasil, tanto amadores quanto profissionais. E por que isso acontece? Por que tem um espaço tão maior para mágicos profissionais lá e no Brasil não tem, se o nosso país é tão maior em termos de população? Alguma coisa está errada, né? Então, será que é o mercado, ou seja, as pessoas, a comunidade, a sociedade que não gosta de mágica, ou é o mágico que não se apresenta de uma forma a se autovalorizar? Será que é a classe? E eu comecei com essa hipótese. Será que é isso? E aí você começa a olhar um pouquinho sobre esse assunto, e na verdade assim, era um misto de curiosidade minha mesmo, eu queria entender o que está acontecendo, por que é assim, como eu falei, pelo vício da profissão, em parte isso, e em parte porque eu percebi que de alguma forma, eu estando nesse mercado e apaixonado por ele, eu podia ajudar. Então, quanto mais eu conseguir estudar isso e entender, e marketing é isso, lembra? É a ciência que estuda o mercado para propor estratégias. Eu conseguiria propor estratégias. Então, eu quis me alimentar de informações para poder propor estratégias, para eventualmente fazer projetos para mágicos, essa é a ideia inicial, né? Poder fazer projetos para mágicos, e dar consultoria e tal. Você dá consultoria também? Então? Também. E, enfim, de alguma maneira está podendo ajudar a fazer conferências e coisas desse tipo. Então, começou por aí. Aí, quando eu percebi, o material que eu tinha era muito vasto já. Então, a análise crítica que eu fui fazendo sobre o ponto de vista de marketing, tá? Dessas realidades, desses diferentes mercados, me fez falar, poxa, eu acho que vou escrever mais um livro. E na verdade foi até, me confesso, um certo dilema, porque como eu sou conhecido profissionalmente no mercado, no meu ramo profissional, como um cara específico, muito técnico ali, para a área da saúde, né? Marketing para médicos, sui generis, né? Hospitais, então, e não é usando propaganda.
Então, de repente, eu falo assim, será que eu escrever um marketing para mágicos não vai mudar muito o meu foco, que é algo que eu prego tanto, né? Então, eu tive uma certa resistência, uma discussão comigo mesmo, né, com relação a esse assunto, até que eu concluí que não, eu posso fazer isso sem nenhum problema. Por quê? De alguma forma eu vou estar colocando parte desse conhecimento que eu peguei ali à disposição da classe, entendeu? Então vamos compartilhar. Eu sempre pensei assim. Aliás, meu pai, que eu sei que está me vendo, que ele me ligou agora há pouquinho, isso é uma coisa que eu aprendi com você, viu, pai? Uma coisa que eu aprendi que é conhecimento se compartilha, conhecimento não se guarda para si. É um bem que só faz sentido se é compartilhado. Se eu tenho conhecimento para mim mesmo, absolutamente não faz sentido, né? Então eu resolvi escrever e colocar isso dessa forma, né? Agora está aí, né? Depois desse trabalho feito e concluído, feito pesquisa, feito levantamento, está aí. Não é perfeito, é fundamentos, né? Então tem partes básicas, tem uma introdução, em alguns aspectos eu vou um pouco mais fundo, porque eu achei que o leitor poderia ir mais fundo, outros eu tive que ficar um pouco mais à superfície, porque eu entendi que a classe mágica naqueles pontos são completamente analfabetos naquele ponto, então precisava ser um pouco mais superficial. Então eu fiz essas opções, entendeu, para escrever o livro, assim, né? Aprofundando um pouco, no outro não, colocando uma visão geral, mais ou menos por aí. Analfabeto em certos pontos. Que pontos seriam esses que você consideraria a carência maior dos mágicos? Na verdade, esse livro é para mágicos ou para profissionais liberais? Mágicos. Mágicos. Na verdade, até que o título original era outro, né? Primeiro era Marketing para mágicos, ventrílocos e performers. Exatamente o que vai ser exatamente o performer. Eu não fiz uma pesquisa no mercado de um artista performático como um todo. E também não fiz, e músicos também. Não fiz uma pesquisa extensa com relação à quantificação desses outros mercados. Aí eu falei assim, não, eu vou abrir, seria uma abertura extensa demais e ia requerer assim, uma modificação muito maior, porque eu não gosto de fazer coisa assim, sem embasamento técnico, sem pesquisa. Então eu acabei focando para mágicos especificamente nesse sentido. Agora, a sua pergunta de base é assim, quais foram os principais pontos então que eu vi? Bom, vários. As falhas. Então, vamos lá, vamos falar do principal. Cópia. Você viu cópia no meio mágico? Acontece passado. Eu ouvi falar que tinha essas coisas. Pois é. Vamos falar de outra forma. Perfeito. Não tem originalidade. Essa é a primeira coisa, né? Eu vou tentar destrinchar os macro problemas. Tá? Primeiro, o mundo de modo geral comenta e usa a expressão show business. O mágico brasileiro pensa no show, se prepara, faz técnica e olha lá, né, mas faz alguma coisa, pensa no show. Ele também tem o lado cópia para depois discutir esse assunto, mas não pensa absolutamente nada no business. Não consegue entender o business. Então, tem boa vontade. Alguns eu vejo com boa vontade, tentam fazer coisas interessantes. Business, o que o pessoal faz de business? Fica discutindo que preço eu vou cobrar, e geralmente a maioria acha que quanto menos melhor. Né? Segundo, vou fazer um super site, isso vai resolver a minha vida. É importante? Não resolve. Né? Vou fazer um folder, quero fazer um folheto, bacana, legal também, importante, mas resolve? Não. Então, a gente começa por essa macro limitação. Né? O tipo que estão falando? Bom, então, sim, enfim, esse é um lado do business. Lembrei. É que eu estava falando das falhas que você conseguiu, que você diagnosticou no. Isso. E um deles eu falei que é o lado do business, da coisa que está falhando. Então, ok, business. O máximo que o pessoal faz, o máximo não, obviamente, tem muitas exceções, ainda bem. Mas em geral, né, o pessoal cuida muito dessas pequenas coisinhas achando que isso é tudo do business. E não é, ele é um universo muito maior do que esse. As possibilidades são bem maiores. Então, esse é um primeiro grande problema. E eu acho assim, se na massa dos mágicos brasileiros a gente não tem muita gente apresentando o mágico como um artista de teatro, que é uma possibilidade interessante, ou como um artista que vale a pena ser visto num final de semana com a família,
né? Eu posso ir ao cinema, eu posso ir ao teatro, eu posso ir num show de dança, eu posso ir numa ópera, eu posso ir num show de marcha, como uma opção normal, do dia a dia. A gente não tem essas opções, em geral. Tem uma aqui, uma ali, né? A gente tem poucas, tem o Guga, né, que agora o Guga aí tá... Aliás, Guga, um abraço para você, você sabe que tem muita gente torcendo aí por vocês, recupera logo e let's go Vegas again. Jimmy, a gente tem, não vou citar, mas tem muitos bons espetáculos aí, mas vamos contar, não vai dar mamão. E em São Paulo, agora você vai para uma cidade do interior, coitado, os caras nunca viram um show de mágica sem nenhum demérito, mas sem ser uma festinha infantil, por exemplo, ou, quiçá, um circo, né? Então, nós somos culpados, nós, classe mágica, somos culpados pela imagem que nós temos no